Olá, estamos no Creia Somente, glória a Deus, Deus é bom, por isso que estamos juntos, porque Ele nos ama. E vamos falar de fé, vamos falar de coragem e principalmente vamos falar de conquistas. Creia Somente fala de conquistas sobrenaturais que o Senhor tem para nós. E eu já quero profetizar que nenhum de nós que estamos recebendo esta ministração vamos deixar de viver o sobrenatural e as maravilhas do Senhor. O tema de hoje é: milagre nasce de uma tempestade. Ninguém gosta de uma tempestade, nem eu, mas nós vamos aprender que os milagres que o Senhor faz em nossas vidas, quantas vezes eles estão ali nas tempestades, e nós vamos mudar a nossa visão hoje para alcançar esse sobrenatural, e nós vamos buscar diante de Deus lições para vencer a batalha e conquistar e andar no sobrenatural. A frase para hoje é: os discípulos estavam no lugar certo para o milagre, na tempestade. Este é o lugar certo de estarmos para alcançarmos os milagres do Senhor, nas dificuldades, nos problemas, porque aonde há problema, há milagre de Deus. Aonde há tempestade, há milagres do Senhor. E nós somos abençoados, porque em todo tipo de problema, em todo tipo de tribulação ou em todo tipo de assolação, o Senhor está sobre a nossa vida para fazer a bênção no lugar da maldição. Então o texto de hoje é um texto conhecido por você, mas eu quero tirar algumas lições hoje de uma pessoa que sabe andar no sobrenatural. Lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, fala da passagem de Pedro andando sobre as águas. Você já conhece essa passagem, e você que não conhece vai conhecer hoje, porque é uma palavra maravilhosa e está na Bíblia, na palavra de Deus. E logo ordenou no versículo 22 que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, é uma passagem tremenda e que vai nos ensinar hoje muito sobre as nossas vidas e as nossas escolhas e os nossos posicionamentos. Primeira coisa, se não entendermos a fé, não entenderemos Deus. Temos hoje que entender o que é fé. Temos que entender o que é andar pela fé para poder entendermos Jesus. Porque aqueles 11 homens que estavam naquele barco não entendiam sobre fé, não entendiam nada sobre andar pela fé e não identificaram quem era Jesus. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Então hoje, em nome de Jesus, vamos aprender a andar pela fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta palavra é algo para
nos incentivar a viver pela fé, a andar pela fé, a sobreviver pela fé, a ministrar pela fé. Por quê? Porque o Senhor diz: não recue, porque se vocês recuarem, eu não posso ter prazer em vocês. Sabe por quê? Porque Deus é fé. Jesus é fé e nós temos que andar nesse firme fundamento. O medo, ele destrói a fé. Por isso que os discípulos, os 11 discípulos que ficaram lá coadinhos do lado do barco, eles estavam sendo destruídos por causa do medo. O medo, ele coloca obstáculos, ele tira nossa confiança na obediência da palavra, na obediência da fé. Então hoje vai ser tirado de nós todo o medo em nome de Jesus, porque ele destrói a autoconfiança, ele tira a nossa iniciativa, ele enfraquece o nosso destino, ele traz tristeza e quando perdemos tempo, olhamos para trás e pensamos: que frustração, nós não vamos viver isso em nome de Jesus e ainda neste ano você vai viver o sobrenatural do Senhor, amém? Quem quer sair do barco hoje? Eu quero, você quer? Eu quero sair do barco, sabe por quê? Porque eu quero viver o sobrenatural. Você quer mais de Deus? Você quer sair do barco? Você quer viver coisas extraordinárias com Jesus? Então, este tempo é o tempo de nós aprendermos como andar nesse sobrenatural e ouvirmos o som da voz de Jesus. Então, vamos ver de quem é feito aquele que anda sobre as águas. Nós vamos ver do que é feito pessoas que andam sobre as águas. Eu tenho aqui algumas lições para isso. A primeira coisa, quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. Oh, glória! Então, se você reconhece a presença de Deus, não importa as tempestades, não importa as assolações ou aquilo que se levantou contra você, você vai sair desse barco, você vai sair deste obstáculo, você vai sair desta prisão, você vai sair deste vício, você vai sair deste pecado e vai encontrar a luz, porque aquele que anda sobre as águas e que deseja andar sobre as águas é aquele que identifica a presença de Deus, amém? Os olhos da fé reconhecem a proximidade de Jesus. Os olhos de Pedro reconheceram que era Jesus. Então, em nome de Jesus, os nossos olhos vão ser tocados hoje para a glória de Deus. Se você não o estiver procurando, pode ser que você não o perceba. Se nós estivermos procurando a fé, procurando a presença de Deus, procurando Jesus, nós vamos ouvir pela fé o vem dele e vamos ter a coragem e a ousadia de sair do barco. A segunda coisa, quem anda sobre as águas discerne o que é fé e o que é loucura. Tem muita gente dizendo: isso é loucura, andar sobre as águas. Loucura foi ficar no barco acuado com medo na tempestade. Mas pela fé, Pedro saiu. Sabe por quê? Porque ele era um homem preparado para sentir a presença e andar sobre a palavra de Deus. Então, quando Deus dá uma palavra, quando Jesus diz vem, quando há uma palavra profética para que você avance, acredite nisso. Amém? Porque isso é fé, isso não é loucura. Amém? A terceira coisa, quem anda sobre as águas sai do barco. Então, não vamos ser ninguém que venha a dizer, a ponderar, vamos pensar, vamos ali orar. Tem gente orando 50 anos para tomar uma atitude. Não seja como essa pessoa, porque oração é orar mais ação. Nós temos que ter atitude. Então, quem anda sobre as águas sai do barco. Tem que haver esse deslocamento, tem que haver esta atitude, deixar os medos, deixar pecados para trás, deixar inseguranças para trás, deixar muitas vezes o apego a pessoas, o apego a coisas e sair do barco para ir em direção ao sobrenatural e ao vem de Jesus e ao chamamento de Jesus. Quem anda sobre as águas
águas. Quarto ponto, quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Então, quando você tiver problemas, não vai ficar acuado, murmurando, como aquele povo de Israel ficava murmurando porque não tinha água, não tinha carne, não tinha pão, ficava murmurando por qualquer coisa. Não, quem anda sobre as águas, quem está andando no sobrenatural e em direção à presença e a Jesus, sabe que terá problemas no meio do caminho, sabe que terá obstáculos, mas ele fica em pé, ele não desanima, ele avança, ele prossegue. Amém? Em nome de Jesus. Sabe qual o segredo de superar as tempestades? Não tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos da sua promessa. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos daquele que te chamou. E todos os obstáculos cairão, porque você conseguirá chegar ao seu destino. A tempestade estará lá a todo momento, mas se você estiver andando sobre as águas com os olhos em Jesus, você vai ficar andando no sobrenatural e não vai afundar. A quinta coisa é quem anda sobre as águas aceita o inesperado com o preço do crescimento, ou seja, nós sabemos que teremos problemas, mas sabemos que o inesperado está sobre a nossa frente. Então haverá desconfortos, haverá ali problemas, mas tudo isso será um crescimento para mim e para você. Amém? É como um missionário numa terra estranha. Ele tem um chamado, ele vai para aquela terra estranha, ele tem que se adaptar àquela nação, mas ele sabe que todos os dias que são inesperados, de coisas que vão acontecer, ele supera, porque aquilo é crescimento para a sua vida e vai ser crescimento para a sua também e para a sua conquista também. A sexta coisa, quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Então, não é porque erramos uma vez, que vamos desistir. Não, vamos continuar. A palavra de Deus diz que Pedro afundou. Afundou por quê? Porque olhou para os lados, olhou para os ventos, né? Olhou para as circunstâncias. Mas Jesus estava lá e o levantou. Pedro desistiu? Não desistiu. Pedro depois continuou querendo viver o sobrenatural. Pedro continuou ali sendo aquele que ia pescar muitas almas para Cristo. Então, em nome de Jesus, quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Se não houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado. Ele reconheceu o erro e ele foi um exemplo do único homem até hoje que andou sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículo 30 a 31, diz assim: mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar, mas ele não desistiu. O pior fracasso é não sair do barco. Os maiores fracassados foram aqueles 11 que ficaram lá coadinho no barco. Não seja assim, nem você, nem a mim. E a sétima lição para nós, para terminarmos hoje, é quem anda sobre as águas encara o fracasso como uma oportunidade de crescimento. Cada vez mais que Pedro ali errava, ele aprendia mais. E tudo isso que ele aprendia o tornava a ser o líder, o apóstolo dos apóstolos, o líder da igreja. É assim que Deus faz. Nessas lições de hoje, eu quero te encorajar, principalmente a ser um homem e uma mulher que deseja o sobrenatural, sabendo que o chamamento de Jesus nos leva a lições tão importantes, nos aprimora cada dia e nos leva a viver o sobrenatural e os milagres do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus dias hoje são contados para que você receba o seu milagre. E ainda neste ano, você viverá o tão sonhado milagre e o sobrenatural do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Jesus está na água e não no barco. Lembre-se sempre disso. Se você quer estar com Ele, não fique no barco. Saia dele e encontre Jesus sobre as águas. Viva o sobrenatural.
Creia somente nesta palavra, creia em todas as palavras proféticas que ele diz ao seu respeito e ele vai cumprir uma a uma. E não importa aquilo que esteja à frente ou os obstáculos, tudo isso vai ser revertido em glória e em recompensa para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.